E vejam comigo o verso número 5. Acrescentai à vossa fé virtude, e à virtude a ciência, e à ciência o quê? Temperança. Eu disse, Senhor, o que é que a temperança significa? Quem é que sabe o que é que a temperança significa? Temperança significa autocontrole. E mesmo eu sabendo disto, eu voltei atrás e pesquisei a palavra original de onde foi traduzida a temperança. E essa palavra significa autocontrole. Escrevam estes dois números no vosso caderno de notas. Escrevam o número 1466. 1466 e 1468. Estes dois números, vaiam e observem-os na vossa concordância exaustiva da Bíblia Strongs. Esta palavra temperança significa autocontrole. Mas enquanto você olha nestas palavras, esta palavra temperança significa autocontrole num contexto de apetite. No quê, amigos? No contexto do apetite. Então Cristo está a dizer-me, se eu quiser andar e continuar no escadote da salvação, Ele diz que o quarto degrau neste escadote da salvação é a temperança. É autocontrole no contexto do apetite. E amigos, eu sou intemperante por natureza. E todos nós, porque nós pecamos, todos pecaram. Somos todos intemperantes por natureza. Eu não tenho autocontrole por natureza. E desde que todos pecaram, você também tem falta de autocontrole por natureza. Então Cristo está-nos a dizer, é tempo para nós vermos a nossa necessidade. Nós temos que acrescentar ao conhecimento temperança. E o que Deus me mostrou aqui, mesmo que a temperança é o quarto passo no escadote da salvação. Temperança é a primeira grande lição moral que Deus tentou ensinar a Adão e Eva no jardim do Éden. Vejam comigo, mantenham-se em 2 Pedro capítulo 1. Vamos procurar nas Bíblias, em Gênesis capítulo 2. Onde é que nós vamos, meus amigos? Oh, amigos, Gênesis capítulo 2, a primeira grande lição, a lição moral que Cristo tentou ensinar a Adão e Eva no jardim do Éden foi temperança. E temperança significa o quê? Autocontrole. E Deus mostrou-me isto em Gênesis capítulo 2, verso 16 e o verso 17. Será que Deus disse a Eva e a Adão, todas estas coisas eu vos tenho dado, de todas estas frutas das árvores vocês livremente podem comer? Sim. Então Deus disse, mas desta tal árvore, a árvore do quê? Falem comigo. Conhecimento do bem e do mal. Dessa, certamente não devem comer. Então falem comigo agora. Será que Deus pôs um teste no apetite do homem? Será que Deus pôs uma restrição aos desejos do homem? Sim, a primeira grande lição moral que Deus tentou ensinar a Adão e a Eva era para terem autocontrole. Estão-me a ouvir? Mesmo sabendo que as coisas ali estavam, Deus pôs uma restrição nos seus apetites. Uma restrição para que eles pudessem aprender a lição do autocontrole. Mas depois veio Gênesis capítulo 3. E o que é que Satanás disse a Eva? Por outras palavras, você pode desobedecer a Deus. Você pode se apoderar daquilo que Deus disse para não se apoderar. E você certamente não morrerá. Amigos, escutem isto com atenção. Isto significa que o tema da tentação de Satanás e a Eva foi este. Você não precisa ter temperança. Conseguem vê-lo? Não há necessidade de ter uma restrição colocada no seu apetite, colocada nos seus desejos. Esta é a primeira grande tentação. Você não tem que ter temperança. Não necessita de controlar os seus desejos. Você não precisa de se autocontrolar. A primeira grande tentação. E adivinhem, a Bíblia diz que a Eva acreditou na tentação de Satanás. Você não tem que ser restrita. Você pode retirar essa restrição no seu apetite, nos seus desejos. Por outras palavras, Deus mostrou-me que a primeira grande tentação de Satanás foi esta. Que você não precisa ter temperança para poder ser salvo. Conseguem ver? É a mesma mentira que acontece hoje. Que o que você come
o que você bebe, como é que você vive. Estas coisas não têm nada a ver com a vossa salvação. E isto é o que Satanás disse a Eva. Você pode desobedecer a Deus. Você pode se apoderar daquilo que Deus disse para não se apoderar. E você certamente não morrerá. Gênesis capítulo 3, verso 1 até o verso 11. Ouçam, amigo, Deus tem trabalhado comigo nesta semana que passou. E o que Ele me mostrou foi isto, que por causa de Adão e Eva terem pecado, e qual é que foi o princípio do seu grande pecado? O pecado da intemperança. Será que lhes faltou autocontrole? E porque todos pecaram, excluídos estão da glória de Deus, todos nós, por natureza, somos intemperantes. Todos nós, naturalmente, falta-nos o autocontrole. Observem comigo em Gênesis capítulo 1. Deus mostrou-me isto no verso 26 e verso 27. Pai do céu, por favor, querido Deus, agarra a nossa atenção. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Olhem comigo no verso 26. 27, a Bíblia diz que Deus fez o quê? Falem comigo. Que Deus criou o homem na sua quê? À sua imagem. À sua semelhança. Mas reparem, quando o homem pecou, o que é que aconteceu à raça humana? Foi o homem então criado, foi o homem então nascido à imagem e à vontade de Deus? A resposta é não. Olhem comigo. Gênesis capítulo 5. Olhem no verso 1 comigo. Estamos lá, amigos? Diz, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Vamos ler o verso 3 agora. O que é que diz? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho como? À sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. Então, por natureza, Deus estava a mostrar-me que eu tenho falta de autocontrole. Por natureza, eu sou intemperante. E todos nós nascemos no pecado e formados na iniquidade. Então, naturalmente, falta-nos o autocontrole. Naturalmente, nós somos intemperantes. Isso significa que, naturalmente, nós não estamos no quarto degrau do escadote da salvação. Se isso é claro, amigos, digam amém. Eu vejo a minha necessidade, você vê a sua. Para que nós possamos ser salvos, nós temos que ser temperantes. E Deus mostrou-me o quanto perigoso ser intemperante é. Amigos, vocês apercebem-se que a Bíblia nos ensina um mundo inteiro cheio de indivíduos foi destruído por um dilúvio porque os homens eram intemperantes. Venham comigo até Lucas capítulo 17. Onde é que nós vamos, amigos? Lucas capítulo 17. Como é que a Bíblia diz que era nos dias de Noé? Diz, como era nos dias de Noé, assim também será nos últimos dias. O que é que eles estavam a fazer nos dias de Noé? A Bíblia diz que eles estavam o quê? Estavam a comer e a beber, casando-se e dando-se em casamento. Pergunta, há uma coisa errada com o comer e com o beber? Não, mas porquê é que isto está escrito ali? Porque eles andavam a comer e a beber as coisas erradas. Eles comiam demais, bebiam demais, eles não tinham autocontrole, eles eram intemperantes. E a intemperança no apetite e na dieta levou-os a cometer fornicação e adultério. Eles estavam a comer e a beber, casando-se e dando-se em casamento. O perigo da intemperança. O mundo inteiro foi mandado abaixo, meus amigos. Lucas capítulo 17. Estamos lá. Marquem estes versos. E eu espero que a Save to Serve Internacional estejam a escrever estes versos nos vossos cadernos e seguindo os versos nas vossas Bíblias. Verso 26, marquem estes versos. Verso 26, estamos lá. E verso número 28, passem mais abaixo para o 30. Vamos ler esse juntos. O que é que diz aqui, amigo? No verso 30, e diz, assim será no dia em que, quem? O Filho do Homem se há de manifestar. O que é que aconteceu nos dias de Lot? Deus mostrou-me o perigo da intemperança. Vamos ler o verso 28. O que é que diz, amigos? Vamos lá. O que é que diz?
Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Lot. O que é que eles estavam a fazer nesse tempo? Eles comiam e bebiam. Outra vez, há uma coisa de errado com o comer e com o beber. Não, mas eram eles intemperantes. Será que lhes faltava autocontrole? E quais os julgamentos que caíram de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e todas as outras cidades? Fogo e enxofre. O perigo da intemperança, o perigo da falta de autocontrole. E como foi nesses dias, assim também será nestes últimos dias. Deus esteve a trabalhar sobre a minha mente esta semana. Olhem comigo em Lucas 21. Vocês estão a ver o quanto perigoso a intemperança é? Não estão a falar comigo? Vocês estão numa meditação profunda? Está tudo bem. Olhem comigo em Lucas 21. Estamos lá, amigos? Olhem no verso 34. E diz, Deus mostrou-me isto. E diz, e olhai por vós. Não aconteça. Os vossos corações se carreguem, sublinhem carreguem, se carreguem de glutonaria e de quê? De embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós, de imprevisto, aquele dia. Então, quem é que não estará preparado para a segunda vinda de Jesus? O fechar da provação humana. Deus esteve-me a dizer, Andrew, se o teu coração estiver carregado de glutonaria e embriaguez, tu não estarás preparado para a minha segunda volta. Eu disse, Senhor, não sei o que é que glutonaria significa. Eu sei o que é que embriaguez é, mas o que é glutonaria? Quem é que sabe o que é glutonaria? Glutonaria significa excesso. E eu voltei e fui dar uma olhada nessa palavra, a original, e o que é que significava na original. Essa palavra glutonaria, uma palavra é posta lá, que é chamada de glut, G-L-U-T. Ah, você já sabe, amigo. Glutonaria significa o quê? Ser um glutão. Significa glutonaria. E conecta com Provérbios. Escrevam. Provérbios 23, verso 21. A Bíblia junta os glutões e os beberrões. O beberrão e o glutão chegarão à pobreza. Pobreza espiritual. Sim. Então aqueles que são glutões. E por natureza eu sou um glutão. Por natureza todos nós pecamos. Todos nós somos intemperantes. Por natureza falta-nos o autocontrole. E nós não vamos estar prontos para a segunda vinda de Cristo, o fechar da provação humana. Se isso é claro, amigos, digam amém. Eu vejo a minha necessidade mesmo agora. Enquanto eu estou a ler isto, você vê a sua. Pesquisem as vossas vidas, amigos. Olhem para o vosso passado. E se nós fizermos, pela graça de Deus, um bom introspecto, uma boa examinação da nossa vida no passado, nós diríamos, sim, Senhor, eu vejo a minha necessidade, porque por natureza eu sou intemperante. Falta-me o autocontrole. Eu sou um glutão, sou um beberrão. Alguns de nós nem sequer bebem álcool. Mas por comer demais, você torna-se bêbado. O sangue do cérebro, o poder cerebral, foi levado para baixo para trabalhar na digestão. E porque você comeu demais, excesso. Agora você perdeu o oxigênio no cérebro. O que é que acontece quando você perde oxigênio no cérebro? Está certo? É um sintoma, uma manifestação de embriaguez, mesmo que você não tenha bebido álcool. Por natureza, vocês não me estão a ouvir, meus amigos. Por natureza, nós somos intemperantes. O perigo da intemperança. Deixem-me vos mostrar o que é que Deus me mostrou. Vejam comigo em Gênesis 25. Onde é que nós vamos, meus amigos? Gênesis capítulo 25. Eu imagino se vocês sabem quem é que eu vos vou mostrar agora. Este é um homem chamado Isaú. Quem é que foi Isaú por nascimento? A quem é que Isaú pertencia? Isaú pertencia a Isaac. Quem é que era o avô de Isaú? Abraão. Então, Isaú, Deus mostrou-me. Isaú representa um filho de Abraão. Um filho de Deus. No entanto, Isaú era intemperante. Faltava a Isaú autocontrole. E o que é que aconteceu a Isaú? Isaú, oh amigos, o que é que aconteceu a Isaú? O homem vendeu o seu direito de nascimento por comida. Olhem comigo em Gênesis 25. Escutem, Isaú nasceu no pecado, formado na iniquidade.
eu nasci no pecado, formado na iniquidade. Todos nós nascemos no pecado, formados na iniquidade. Então, por natureza, somos todos como Esaú. Então, quando eu leio este acontecimento, não devo só ver, oh, esse era o Esaú. Não, eu devo dizer, ali está o Vítor Azevedo. Quando você lê este acontecimento, vocês devem se ver a vocês neste acontecimento. Ele vendeu o direito de nascimento por comida. O que é o direito de nascimento, já agora? O direito de nascimento era uma bênção especial, que através de ti o Messias havia de vir. Vejam comigo. E ele deu isso por comida. Gênesis 25, estamos lá, amigos. Vejam comigo no verso número 31. No verso 30, Esaú disse a Jacó, alimenta-me com um bocado desse guisado vermelho. Eram lentilhas vermelhas, devia ser delicioso, porque eu estou cansado. Verso 31. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Verso 32. Esaú disse, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E este comeu e quê? Bebeu? Onde é que nós encontramos estas duas palavras outra vez? Será que ele comeu e bebeu? E qual é que era a condição daqueles que viveram nos dias de Noé e nos dias de Lot? Então, quando você lê isto, que eles bebiam e comiam, o contexto para entender isso, você tem que vir a Gênesis 25. Enquanto Esaú bebeu e comeu, ele vendeu a sua primogenitura. Ele vendeu o privilégio que, através dele, o Messias havia de vir. Ele despacharia a vinda de Cristo através da sua posteridade. Deu isso por comida. Que pena, amigos. Olhem no verso 34. E diz, na última frase, e este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú o quê? A sua primogenitura. Eu disse, Senhor, ali estou eu, a vender a salvação por comida, um glutão, um beberrão, tal como Esaú. E o acontecimento de Esaú é deixado na Escritura como um testemunho para nós. Nós somos intemperantes. Nós somos pessoas sem autocontrolo. E Deus mostrou-me o que aconteceu na história de Esaú será repetido nestes últimos dias. Deus mostrou-me que uma crise está para vir. Uma grande crise. E muitos de nós vamos ser tentados. Vamos nós servir a Deus ou rejeitar Deus? Rejeitar o seu sábado, rejeitar os seus mandamentos, para que possamos comprar e vender, para que possamos comer, para que possamos ter as necessidades temporais da vida. Todos nós seremos tentados, tal como Esaú. Eu não quero ter a fé de Esaú. Você quer a fé de Esaú? Venham comigo até ao capítulo 13 do Apocalipse. Aonde é que nós vamos? Capítulo 14 do Apocalipse. Enquanto nós lá vamos, vejam o que é que estas afirmações dizem. Diz no livro Maranatha, página 162. Estamos lá, meus amigos? E diz, as leis dos humanos vão se tornar tão rigorosas que os homens e as mulheres não se vão atrever a observar o sétimo dia de sábado, pelo medo de querer comida e roupa. Eles vão se juntar ao mundo na transgressão da lei de Deus. Vejam comigo, capítulo 13 do Apocalipse, verso número 15, até o verso número 17 diz, uma crise está por vir e que nós vamos ser forçados a louvar a besta, a sua imagem e receber a sua marca. E se nós recusarmos estas coisas, não nos será possível comprar ou vender. E muitos como Esaú vão vender, vão desistir da sua salvação para que possam ter de comer as necessidades temporais da vida. Olhem comigo no verso 17. O verso 15 mostra-nos a crise e o verso 17 agora diz,
Estamos lá? Verso 17. Para que ninguém possa o quê, meus amigos? Comprar ou vender. O quão perto nós estamos desta crise? Vocês veem o que é que Deus tem feito na minha vida, trabalhando comigo esta semana? Porque se nós formos intemperantes, se me faltar autocontrole, eu não estarei pronto para enfrentar essa crise. Se eu sou um homem, se eu sou uma mulher que me dou ao apetite, eu não estarei preparado para essa vindoura crise. O quanto perto é que nós estamos, amigos? Está o fim sobre nós. Então qual é que é os degraus que nós devemos estar a subir, meus amigos? Os degraus da salvação. E qual é que é aquele quarto degrau no escadote? É chamado temperança. Vamos até à Bíblia. Hebreus capítulo 12. Amigos, Deus tem estado a trabalhar sobre mim. E Deus disse-me esta semana, se tu não tiveres vitória sobre a intemperança e a falta do autocontrole, então o destino de Esaú vai ser o teu. E Deus está a dizer o mesmo a vocês, amigos. Se nós não vencermos a intemperança, se não aprendermos a controlar os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, bem, a experiência de Esaú vai ser a sua. Vejam comigo em Hebreus 12. Estamos lá, amigos? Verso número 16 diz: e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi o quê, amigos? Ele foi rejeitado. Porquê? Porquê, amigos? Será que Esaú se arrependeu verdadeiramente? Não, amigos. Será que Esaú vendeu a sua primogenitura por comer? Era ele intemperante? Sim, ele era. E por natureza, como é que nós somos? Nós somos intemperantes por natureza. Então, se nós não tivermos vitória sobre a intemperança, será que Deus nos vai rejeitar a nós? Será que Deus é um respeitador de pessoas? Não, Ele não é. E eu implorei a Deus, querido Deus, mostra-me como é que eu então me posso tornar temperante? Como é que eu então posso receber o poder para ter autocontrole? Porque por nascimento eu sou intemperante. Por nascimento, todos vós têm falta de autocontrole. E Deus mostrou-me, a temperança é um presente do Santo Espírito. Não me estão a ouvir? Eu fiquei a pular de alegria. Então, se a temperança é um presente do Santo Espírito, tudo o que eu tenho que fazer é só pedir por ela. É isso mesmo, meus amigos. É isso muito simples para vocês. É muito simples para vocês, amigos. Tudo o que temos que fazer é pedir. E que escritura é que diz que a temperança é um presente do Santo Espírito? Qual é a escritura que diz isto? Vamos até lá. Gálatas, capítulo 5. Aonde é que nós vamos, meus amigos? Gálatas, capítulo 5. Anotem estes versos. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E qual é que é a última? E qual é que é a fundação? É a temperança. É um presente do Santo Espírito. Eu vejo esperança nisto, meus amigos. O quarto degrau no escadote da salvação, temperança, eu não tenho que duvidar se eu vou conseguir, porque a temperança é um presente. Tudo o que eu tenho que fazer é primeiro ver a minha necessidade de temperança, ver a minha necessidade de ter autocontrolo, e uma vez que eu peça a Cristo com sinceridade por ela, Jesus diz, se tu pedires, vai-te ser dado. Escutem-me. Isso é esperança para vocês também. Vocês acreditam, amigos, que se pedirem é vosso? Mas, amigos, vocês nunca pedirão por temperança se vocês pensarem que estão bem. Então, por natureza, é você intemperante. É melhor falarem comigo. Sim. Então, agora, o que é que nós precisamos, amigos? Precisamos de temperança. Será que vai pedir a Deus por ela? Venham até a 1 Coríntios capítulo 9 comigo. Aonde é que nós vamos? 1 Coríntios capítulo 9. Este é um encorajamento que Cristo me deu esta semana. Por acaso foi esta manhã? Amém.
Amém. Veja no verso 25. Estamos lá, meus amigos. Cristo, amigos, eu às vezes só me sento calmamente e só aprecio Jesus. É o plano de Satanás fazer-nos pensar que o meu Salvador, o meu Jesus, é só um rígido juiz. Amigos, Cristo tem um senso de humor. Acreditem. Acreditem. Os bebés não andariam à volta de alguém que parecesse irado a toda a hora. Não, amigos. Não, amigos. Quando Cristo alguma vez mostrou rigidez, foi uma indignação justa. Sim. Mas o meu Salvador dá-me paz todo o caminho. Por todo o caminho. E Cristo encorajou-me esta manhã, e eu quero encorajar você. Quem é que quer encorajamento? Quem é que o quer, amigos? Vejam o verso 25. E diz: e todo aquele que luta pelo domínio é o quê? É temperante em todas as coisas. Em quantas coisas? Então só no comer? Quantas coisas? Em todas as coisas. Sublinhe a palavra todas. Em todas as coisas. Vamos ler. Agora eles, o mundo faz-o para obter que tipo de coroa? Uma coroa corruptível. Mas nós temos que ser temperantes para podermos obter o quê? Uma coroa incorruptível. Então, que nenhum pastor, nenhum professor, nenhum presbítero vos engane e vos faça acreditar que ser temperante em dieta e no estilo de vida não tem nada a ver com a sua salvação. Isso é heresia. O verso número 25 diz... Será que vocês podem ler, amigos? Eu sei que vocês podem ler. Vocês são todos inteligentes. Vamos lá. Eles o fazem para alcançar uma quê? Uma coroa corruptível, mas nós o quê? Uma coroa incorruptível. Amigos, agora a esperança está no verso 26. Cristo disse-me esta manhã: se tu simplesmente me pedires, eu te darei. E quando o receberes, então a tua salvação está garantida. Vocês sabem quantas vezes é que o diabo fala na minha orelha? E eu ainda penso em conceder, perguntando: Senhor, eu vou ser salvo? Para longe com tais pensamentos. Cristo disse-me: para longe com tais pensamentos. No momento que você vê a sua necessidade e pede por essa necessidade para ser preenchida, você pode ter a garantia da sua salvação. Agora o verso 26 diz: pois eu assim. O que é que eu, pois assim, faz ao verso 25? Se eu receber a temperança, pois assim, eu corro, não como uma coisa incerta. Louvado seja Deus. Eu posso viver com a certeza da minha salvação. Você também pode viver com a certeza da sua salvação. E o verso 27 diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ao quê, amigos? Ao quê, amigos? Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Vamos voltar ao verso 25. Eu quero vos mostrar algo. Porque alguns de nós podem pensar: basta ter temperança só no que comemos e no que bebemos. Não, não, não. Temperança no apetite cobre mais do que só o que você come. A palavra apetite simplesmente significa os vossos desejos. E adivinhem o quê, amigos? Deus mostrou-me esta manhã. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos aborrecer o Santo Espírito de Deus, vivendo os pecados de Salomão. Quem, amigos? O rei Salomão. Vocês têm que me seguir, amigos. Nós temos que ter temperança em quantas coisas? Em todas as coisas. Vamos dizer outra vez a 2 Pedro. Acrescenta à tua fé o quê? Virtude. E à virtude o quê? Conhecimento. Observem isto. E ao conhecimento o quê? Temperança. Pausem aí mesmo. Será que Salomão orou por conhecimento e sabedoria? Será que Deus lhe deu estas coisas? Então, será que Salomão estava no 3º degrau do escadote da salvação, sendo esse o conhecimento, mas era Salomão intemperante? Sim, ele era. Uau! Vocês veem? Tão intemperante o Salomão que quase aborreceu o Santo Espírito de Deus. Então temos que continuar a andar. Salomão disse: tudo o que os meus olhos desejaram, eu dei-lhes. Salomão disse:
Tudo o que eu quis, simplesmente eu tive. Então, quando estava tudo acabado, Salomão disse, olhando para trás, tudo é o quê? Vaidade. Vaidade e o envergonhamento do espírito. Salomão disse, quem é que virá atrás de mim vivendo como eu? Eles vão se perder. Escrevam, Eclesiastes, capítulo 2, verso 8. Tudo por aí abaixo. Salomão acrescentou à virtude o conhecimento, mas Salomão atrasou-se a acrescentar a temperança. A quase aborreceu o Espírito de Deus. Oh, sim. Alguns de nós é só comprar e vender. Você é intemperante. Você já ouviu alguns pais dizer, eu vou dar aos meus filhos tudo. E tudo aquilo que eu não tive. E nós treinamos os nossos filhos a tornarem-se intemperantes. Sim, sim, sim. E agora os pais começam a viver as vidas não vividas através dos seus filhos. Mas da maneira errada, e nós treinamos os nossos filhos para que lhes falte o autocontrole. E depois nós perguntamos porque é que eles estão tão fora do controle. Então, quando nós acrescentamos o conhecimento à virtude, não parem aí. Acrescentem ao conhecimento temperança. Nós temos que ser temperantes em quantas coisas? Em todas as coisas. Observem como Deus é bom para nós, amigos. Será que Deus nos deu um livro chamado Temperança? Venham comigo a Eclesiastes. Aonde é que nós vamos, amigos? Quantos de vós é que conhecem o livro Eclesiastes? Desculpa, conhecem o livro chamado Temperança? Save to Serve Internacional. Se vocês têm visitantes ao vosso redor que não conhecem esse livro Temperança, eu vou-vos perguntar. Eu aconselho-vos então, pela misericórdia de Deus, que introduzam ao vosso grupo do estudo da Bíblia, aos vossos visitantes, a esse livro chamado Temperança. Sabem porquê? A Bíblia diz, acrescentem ao conhecimento temperança. Porque você tem que saber mais acerca de tomar conta do seu corpo. Esse é o aspecto do conhecimento. E quanto mais você sabe, então você pode se tornar temperante. Você tem que ser temperante em todas as coisas. Olhem comigo, Eclesiastes. Aonde é que nós vamos, meus amigos? Olhem comigo no capítulo 10. Meus amigos, Deus está a fazer algo por nós. Não é somente o que nós não devíamos comer e o que nós não devíamos beber. Mas a Bíblia diz-nos, nós temos que ser temperantes na quantidade que comemos, o tamanho das porções. E alguns de nós somos glutões. Será que eu vos devo lembrar o quanto é que vocês comeram na vossa passagem de ano? Alguns de vós estão-se a rir por dentro, porque vocês sabem que é verdade. Oh tia, você trouxe isto? Deixe-me provar isso. E um bocadinho disto também. E por que não aquilo? E quando nós acabamos de comer, deixem-me só sentar. E você sabe quando a barriga está cheia, você abre só os braços, bem aberto, para fazer mais espaço para a digestão. Intemperança, meus amigos. Intemperança. Ouçam. E não é só isso, mas quantos de nós é que comemos entre as refeições? Epá. Quantas refeições é que devemos ter a cada dia? Não mais de 3. E 2 é o melhor. É o recomendado. 2 refeições por dia. Sim, podíamos falar mais sobre isso. Nunca mais que 3. E nem sequer uma nós entre essas 2 refeições. Depois podemos falar sobre isso. Observem aqui o verso 17. E diz, bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é o filho dos nobres e cujos príncipes, o quê? Comem a tempo para refazerem as forças. E não para quê? Bebedice. Temperança, meus amigos. Em todas as coisas temos que ser temperantes. Venham comigo a Mateus capítulo 4. Aonde é que nós vamos, meus amigos? Mateus capítulo 4. Nós temos que vencer o apetite. O que nós comemos. E, amigos, nós temos que ter vitória sobre as comidas de carne. É tempo, meus amigos. Vocês ouviram-me? Ouçam o que esta afirmação diz.
Maranata, página 102 diz, maiores reformas, vamos ler, maiores reformas deviam ser vistas entre as pessoas que clamam estar à procura do quê, amigos? O breve aparecer de Cristo. A reforma na saúde é para ser feita dentro do nosso povo um trabalho que ainda não foi feito. Existem aqueles que têm que acordar por causa do quê? Por causa do perigo de comer carne, que ainda continuam a comer a carne dos animais, assim pondo em perigo a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora são metade convertidos na questão do comer a carne sairão do povo de Deus para não andarem mais com eles. Então, quando os pastores dizem que a reforma na saúde não é importante, esses membros e pupilos, os estudantes, que aceitam essa falsa doutrina, nunca porão os seus pés no quarto degrau do escadote da salvação. Eles estão a roubar-vos da vossa salvação. Ouçam aqui e diz, o poder no controle do apetite. Vamos ler. Vai provar a ruína de milhares. Quantos? Porque se eles tivessem vencido neste ponto, então eles teriam o poder moral para ganhar a vitória em todas as outras tentações de Satanás. Mas aqueles que são escravos do apetite, o que é que acontece? Falharão em perfeccionar o carácter cristão. Escutem agora, amigos, escutem. O que é que a próxima sentença diz? Enquanto nós aproximamos-nos do quê? Estamos nós no fim dos tempos? Enquanto nos aproximamos do fim dos tempos, as tentações de Satanás para saciar o apetite vão ser mais quê? Mais poderosas e mais difíceis de ultrapassar. Você sabe porquê? Ele sabe se você for intemperante, se lhe faltar autocontrole, na área do comer, você nunca terá poder para dizer não a qualquer outro tipo de tentação que ele vai enviar. Continuemos a ler. Outra vez e outra vez tem-me sido mostrado que Deus está a tentar levar-nos para trás para o quê? Passo por passo ao seu desenho original, que o homem devia subsistir dos produtos naturais da terra. De entre aqueles que estão à espera da vinda do Senhor, o que, amigos? O comer carne eventualmente será posto de lado. A carne deixará de ser uma parte das suas dietas. Devíamos manter sempre isto em vista e esforçarmos-nos para quê? Para trabalhar firmemente em direção a isso. Deixem-me pôr um sentido nisto, meus amigos. Será que Deus fez Adão e Eva perfeitos? Será que o homem pecou? Será que somos pecadores? Quando Deus fez o homem, será que Deus deu ao homem uma dieta específica para manter esse carácter? Será que o homem pecou? Não somos todos pecadores. E não é o desejo de Cristo trazer-nos de volta para a condição da humanidade antes do pecado. Sim! Ele quer reproduzir a sua imagem em nós. Se você disser sim a isso, ao que mais você também tem que dizer sim. Qual é a dieta que ele nos quer trazer de volta? Qual é a dieta, meus amigos? A dieta original? Se isso é claro, meus amigos, digam amém. Nós temos que vencer o apetite. Nós temos que ter temperança, porque naturalmente todos nós temos falta de autocontrole. Vejam comigo, Mateus capítulo 4. Observem o que Cristo mostrou-me, amigos. Qual é que foi a primeira tentação de Cristo naquele deserto? A primeira tentação de Satanás para Cristo foi na questão do apetite. Será que Cristo venceu? Será que Cristo venceu? E o que foi que Cristo estava fazendo? Falem comigo. O que é que ele estava a fazer para que ele pudesse vencer a tentação de Satanás no apetite? Ele estava a fazer jejum. Ele estava a orar durante 40 dias e 40 noites. Escutem a experiência, amigos. Esta mensagem é pessoal para mim. Mas escutem-me, amigos.
Há uma linha muito fina aqui. Porque o que eu encontrei foi isto. Eu sentiria o pecado da glutonaria, eu senti-me tão culpado porque eu comi demais. E a culpa estava-me a atormentar porque eu sabia que estava errado. E escutem, quando eu estava no mundo, eu nem sequer pensava nisso. Nem sequer pensava nisso. Mas quando eu fui exposto à verdade de Deus, a culpa atormentava a minha consciência. E muitas vezes eu escorreguei e caí. Olhem para mim. Muitas vezes eu escorreguei e caí. Muitas vezes eu desci daquele degrau do escadote da salvação. E eu senti-me tão culpado. E você sabe o pensamento que me veio? Se tu fores em frente e jejuares, Deus vai te perdoar dos teus pecados. E amigos, eu costumava passar fome quase até morrer. Pensando que o meu jejuar e o meu orar com Deus, de alguma forma ia causar Deus para me perdoar do pecado da glutonaria. Mas Cristo acordou-me um dia e disse, se tu pecaste, tu jejuares e orares a noite toda, não me vai fazer a mim perdoar-te. Eu não te vou perdoar por tu jejuares e orares, e Deus mostrou-me que esse é o princípio do catolicismo romano. É uma religião de trabalhos. Tu pecaste, ajoelha-te e sobe estas escadas. Então o Padre vai te perdoar. Não, meus amigos, não. E alguns de nós têm dificuldades com esta teoria. Se nós somos culpados de um pecado, ou eu pequei contra Deus. Sim, isso é verdade. Ser culpado, você deveria sentir-se culpado. E agora você diz, eu agora tenho que ir e passar a noite toda em oração. E pela minha oração, Deus me perdoará. Não, amigos, não. Porque adivinhem o quê? Depois do meu jejum, oh Senhor, tu aceitaste-me agora, eu jejuei o dia todo hoje. Obrigado, Deus, pelo perdão. Depois eu falho outra vez. Então o que é que eu tenho que fazer agora? Agora não só um dia, mas mais o quê? Vocês estão a ver agora, amigos? E torna-se a mesma doutrina do catolicismo romano. Quando eu professo estar fora da Babilónia, no adventismo do sétimo dia, o cristianismo da Bíblia. Não! Cristo então disse-me, tudo o que tens de fazer, Andrew, é só confessares verdadeiramente. E estar verdadeiramente arrependido do pecado. E dizer, querido Deus, eu hoje escolho pela tua graça não comer tanto outra vez. É só isso. Ele aceita-me ali mesmo. Ali mesmo. Eu não tenho que ir jejuar, nem orar, mesmo ali. Está feito. Arrependimento divino é aceite. Eu escolho por ti não voltar atrás. Está feito. Agora, se eu sei que preciso de forças, então eu posso orar. Então eu posso jejuar. Mas o jejuar e o orar não vai fazer Deus me perdoar. Isso é religião de trabalhos. É o arrependimento verdadeiro. Verdadeiro arrependimento. Então Ele aceita-me. Salmo 51. David diz, tu não desejas oferendas queimadas? Se assim fosse, eu te daria. No verso 18, então David diz, um quebrantado e contrido coração, ó Deus, tu não desprezarás. É só isso, meus amigos. É só isso. Esse é o Evangelho. Agora, quando eu me reconcilio com Deus, eu digo, Senhor, eu sou tão fraco, o que é que eu tenho que fazer? Então Andrew jejua. É só isso. E enquanto eu jejuo, e eu estou com fome, eu digo, Senhor, eu estou com fome. Porque jejuar sem orar não é um jejuar bíblico. Senhor, eu estou com fome, dá-me forças para continuar. E sobrenaturalmente, Ele tira a minha mente da comida. Eu posso dizer não aos meus desejos. É um bom desejo, eu tenho fome. Não para Ele, e sim para Jesus. Escutem agora. Então, quando o jejum acabar, e Satanás vem vindo, você sabe como é que ele vem. E ele tenta-me. Será que eu tenho a fórmula agora? Eu posso orar agora. Querido Deus, dá-me forças para dizer sim a Ti e não para Satanás. E será que Ele o fará? Será que Ele o fará, meus amigos? Então agora, isto é o fazer certo pela fé. O que é? É a justiça pela fé, meus amigos. Não me estão a ouvir? Será que Cristo venceu a primeira vez?
E depois Satanás veio uma segunda vez. Eu estou a acabar. E será que Satanás veio uma terceira vez? Será que Cristo venceu a segunda e a terceira tentação? Eu pergunto-me porquê. Porque ele venceu a primeira no apetite. É por isso que diz ali, se nós conseguirmos vencer o apetite, então nós teremos o poder moral de Deus para poder vencer todas as outras tentações de Satanás. Vamos até Isaías antes de acabar. Onde é que vamos, meus amigos? Isaías capítulo 40. Amigos, escutem-me com atenção. Eu disse, Senhor, o que é que eu posso fazer para encorajar o teu povo? Mas primeiro, querido Deus, tens que me encorajar a mim primeiro. Porque eu tenho que aprender a fórmula para ter a vitória sobre o meu apetite. E Cristo levou-me até o Getsemane. O que é que Cristo estava a fazer no Getsemane, mesmo antes das bandas dos homens virem capturá-lo? O que é que ele estava a orar em Getsemane? Senhor, oh Senhor, se for possível, deixe este copo passar por mim. Se for possível, querido Deus. Foi ele tentado. Depois ele diz, observem, depois ele diz, Senhor, não a minha vontade, mas a sua seja feita. E qual é que é a sua vontade? O seu desejo, o seu apetite, o que você quer fazer. Não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Será que ele orou, meus amigos? E Deus mostrou-me que a vontade de Cristo nunca foi pecaminosa. Então, quando ele disse a minha vontade, nunca foi um pensamento pecaminoso. Mas ele até estava disposto a dizer não aos bons desejos para um bem maior. É aí onde está a vitória, meus amigos. É isso mesmo. É isso mesmo, amigos. É isso mesmo. E adivinhem o que é que desceu para lhe dar forças. Um anjo veio para lhe dar forças. E Deus mostrou-me, Andrew, eu estou quase a vir. Tu precisas ter uma experiência de Getsemane. Senhor, não a minha vontade, não o meu apetite, mas a sua seja feita. E enquanto você ora isto, diariamente Ele te dará forças. Eu quero forças. E que tal vocês? Vocês veem a necessidade para ela. Amigo, não a minha vontade, mas a sua seja feita. Oh, meus amigos, Isaías 40. Estamos lá, meus amigos? Isaías 40. Isaías 40. Olhem comigo no verso 29. Estamos lá. O que é que diz aqui, juntos? O que é que diz? Ele dá poder ao cansado e àqueles que não têm vigor. O que é que Ele fará? Ele multiplica as forças. É isso, esperança. Mas que fraco, amém. Ok? Quando estiverem prontos para acabar, eu acabo. É isso, esperança, meus amigos. Vocês sabem quantas vezes é que eu me senti cansado e fraco, mas aqui está uma promessa que eu pessoalmente clamei. E Cristo deu-me a mim força. Será que você acredita? Vamos até Isaías 41. Vejam o verso número 10. O que é que diz? Não temeis. Vamos lá. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O que é que Deus diz agora? Eu te darei forças. E eu te ajudarei. E eu te sustento com a mão da minha justiça. Eu dar-te-ei força para fazeres o que é certo, mas você tem que ver a sua necessidade para isso. Vocês veem, meus amigos. Notem agora Isaías capítulo 44. Isaías 45. Isaías 45. Olhem no verso 24 comigo. Isaías capítulo 45. Estamos lá? Estamos lá, amigos? Olhem no verso 24. O que é que diz? De veras alguém dirá. De veras alguém dirá. No Senhor eu tenho justiça. No Senhor eu tenho força. Quem é que deve dizer isto, meus amigos? Quem é que deve dizer isto? Então, se nós devemos dizê-lo, vamos dizê-lo então. No Senhor, vamos lá, amigos. Amigos, eu quero pôr estas palavras mesmo nas vossas bocas, mesmo nas vossas mentes. Vamos dizê-lo agora. Vá, vamos lá. Porque a salvação vem não só pelo bem que você pensa acerca, não pensem só, mas confessem-o. Podem dizer amém? Vamos agora, vamos lá, vamos lá, Save to Serve. Até aqueles online, vamos. No Senhor, digam. No Senhor eu tenho justiça.
No Senhor eu tenho força. Quem é que acredita, meus amigos? Quem é que acredita? São estas as palavras de Deus.